E eu quero que nesta tarde você abra o seu coração e analise como é que anda você, como é que anda a sua vida espiritual. É muito importante, eu tenho dito lá na igreja, meu querido, que Deus é poderoso, Ele está realmente presente em nossas vidas. E quando nós dedicamos a estar ao lado do Senhor, meu querido, cada vez mais que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos tendo intimidade com Deus. Isso é que é importante. Que adianta você viver nessa vida com tantos bens materiais, como é que as pessoas estão pensando hoje? Só nos bens materiais, é no ter, é no ser, é na arrogância. Isso aí vem a jactância, vem o orgulho no coração. Mas a coisa importante e maravilhosa é sentir a presença do Senhor, é viver em comunhão, é saber que nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. E eu quero que nesta tarde você abra o seu coração. Nesta tarde. E eu quero dizer para você, meu querido, que Deus, Ele olha para nós, Deus está nos vendo. E Ele conhece a nossa necessidade, Deus sempre está conosco. Que maravilha é ter esse Deus conosco. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele tem compromisso com aquelas pessoas que têm compromisso para Ele. Foi que eu falei isso aí alguns dias atrás na igreja. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Hoje em dia nós temos visto muitas pessoas que não têm compromisso com nada, nada que é cristão, nada de evangélico. E muitas vezes estão na igreja 10, 20 anos, mas não têm compromisso. Isso não importa a placa denominacional, mas eu quero dizer para você, meu querido, meu amigo rádio ouvinte, você que está nos ouvindo nesta tarde, você precisa ter um compromisso sério com as coisas do Senhor. As pessoas às vezes, como teve uma certa vez, eu estava falando de Jesus para uma pessoa, e disse, rapaz, você precisa ter mais compromisso com as coisas de Deus. Ele disse, não quero compromisso com nada nessa vida. Imagine só, hoje estamos vivendo um tempo, meu querido, que são poucos que têm compromisso com Deus, é verdade. Essas pessoas estão vivendo no dia a dia, no corre-corre da vida, e realmente a ocupação é tão grande que não quer mais compromisso com as coisas espirituais. Não, isso aí fica de segundo plano. São muitos que dizem, eu não vou à igreja hoje pois eu tenho um compromisso com aquilo, com aquele outro. Uma certa vez, minha esposa fez um convite a uma jovem, ela disse, venha para domingo para a igreja. Ela disse, não, eu tenho um compromisso, eu vou para a festa de aniversário. Interessante, tem muitas pessoas que não têm compromisso e não querem saber de compromisso de ler a Bíblia, compromisso de estar orando, buscando a presença de Deus. E os tempos vão se passando e as pessoas vão ficando assim, relaxada. Isso é muito triste, porque de qualquer maneira todos nós vamos prestar conta diante do nosso Deus. Então, meu querido, sempre no nosso dia a dia é bom lembrar que existe lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. As pessoas que dizem que não tem tempo para Deus, que tipo de recompensa pode ter essas pessoas se estão plantando coisas erradas, que não tem tempo para Deus? Então, eu quero trazer um texto da palavra de Deus que fala, Gálatas capítulos 6, 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Então, meu querido amigo, quem sabe você anda dizendo que não tem tempo de ir para a igreja, não tem tempo de ler a Bíblia. Isso quando eu pertencia ao grupo de Gideões Internacionais, quando a gente fazia distribuições do Novo Testamento, principalmente ali nos hospitais, e quando as auxiliares distribuíam o Novo Testamento lá, e as pessoas recusavam. Eu não tenho tempo para essas coisas, não. É isso que muitos dizem. Muitos estão envolvidos com as coisas do mundo que não tem tempo para as coisas de Deus. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me, nos diz Lucas capítulo 9, versículo 23. As pessoas não querem negar a pessoa mesmo. A pessoa só quer fazer aquilo que agrada a carne. E que nesta tarde, com essas palavras, o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. O que é que você tem plantado? O que é que você espera de Deus? Deus tem compromisso com aquelas pessoas que têm compromisso com Ele. Por isso é importante, meu querido, você é um chamado escolhido do Senhor, aí sim você vai ter compromisso com Deus.
Mas, meu querido, se você ainda não recebeu o toque do Espírito Santo, você não sabe se você ainda é um chamado, então é bom buscar a presença do Senhor, porque na hora certa o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. O convite de Jesus é para nos dar vida eterna, se nós semearmos no Espírito. Então é importante, meu querido, fazer coisas que elevem o nosso pensamento às coisas do Senhor. Para seguir Jesus é preciso termos compromisso com as coisas celestiais. É isso que eu estou falando para você nesta tarde. Procure ter compromisso. Procure então visitar uma igreja evangélica mais perto da sua casa. E você precisa estar congregando. Isso é uma ordem bíblica, meu querido. E aí tem esse compromisso de servir ao Senhor. Aí você vai ver, quando você está plantando, você vai colher coisas espirituais. É importante. Muitos estão vivendo enganados, meu querido, dizendo que está servindo a Deus, mas na verdade não está servindo a Deus como devia. Essas pessoas não estão ouvindo a palavra de Deus. Realmente é preciso que você ouça a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo de Deus é que fala ao coração. É verdade, meu querido. E antes de ler a palavra de Deus, é bom que você ore para que o autor da Bíblia possa falar ao seu coração. E aí você vai fazendo o que agrada ao Senhor. E aí você vai tendo compromisso com Deus. É triste, meu querido, saber que tem pessoas 10, 20 anos na igreja. Vai para a igreja quando quer, no dia que quer. É assim. São pessoas que não têm compromisso com Deus. Deus não pode ter compromisso com você se anda assim, dessa maneira. Muitos dizem que serve a Deus, mas não quer compromisso com a igreja. Claro, se você for perguntar, você serve a Deus? Sirvo sim, mas essas pessoas não têm compromisso com Deus. Porque então, talvez, meu querido, não deixe o compromisso desse mundo porque está envolvido com o mundo. E essas pessoas tais ainda não viram a palavra de Deus, não viram a voz do Senhor. E, meu querido, nós sabemos que o que está acontecendo no mundo, nós temos visto, são muitas pessoas pregando sobre a volta de Jesus. Se você observar nas mídias aí, na internet, as pessoas estão falando sobre a volta de Jesus, esses grandes conflitos que estão existindo aí. Isso é bíblico, meu querido, e cada vez nós estamos chegando ao ponto do fim e as pessoas não querem compromisso com Deus. Estão envolvidos com o mundo. Se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo. É preciso que você, nesta tarde, se arrependa dos seus pecados. Você só pode se arrepender dos seus pecados se você realmente ouvir o toque do Espírito Santo de Deus. Porque você, muitas vezes, anda pela rua, mas é um morto. Morto é aquele que não tem a vida. E quem é a vida é Jesus Cristo. Ele veio a essa terra. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não tem Jesus, você é um morto. Um morto não decide a nada, mas nesta tarde o Espírito Santo de Deus esteja falando assim no seu coração e você se arrependa dos seus pecados. E aí sim você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e aí você vai buscar a presença do Senhor. E maravilhoso é saber que quando nós temos compromisso com Deus, meu querido, nós iremos ouvir a linda voz, vinde bendito do meu Pai. É o que nós estamos aguardando, essa linda voz. É o arrebatamento da igreja. Mas, infelizmente, muitos dizem que não quer compromisso com a igreja. E esse, meu querido, não estão compromissados com o mundo. E é interessante que a palavra nos diz, em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a 2, 3, uns aos outros, dando mais vezes, aproximando daquele dia. Então, meu querido, nós estamos se aproximando daquele dia. É grande dia, maravilhoso dia, que é o dia do arrebatamento da igreja. E vai ser um terrível dia para aquelas pessoas que não tiveram compromisso com Deus. Essas pessoas que estiveram envolvidas com o mundo, sem ter tempo para Deus, sem compromisso com Deus. É uma tristeza, meu querido, vai ser. Porque o Espírito Santo de Deus vai vir, vai levar a igreja, e vai juntamente com ele, vai o Espírito Santo. E nesse mundo só vai ficar pessoas ímpias, pessoas que não tiveram encontro com Jesus, pessoas revoltadas. Vai ser uma grande tristeza e vai ser um grande dia para todos nós, aquele que fomos chamados por Deus. Muitos têm deixado de congregar e, meu querido, não querem ir para a igreja. Por mínimas coisas, não querem ir para a igreja. Interessante, ter um problema particular, deixa de ir para a igreja. Perde o compromisso. Quem sabe você é um desses
que por mínimas coisas você já quer sair da igreja. Não faça isso. Continue firme na igreja. Comece então a buscar a presença de Deus. Meu querido, mas Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quanto mais investimos no reino de Deus, colhemos mais o reino de Deus. Quando você planta as coisas carnais, você vai colher as coisas carnais. Por isso é importante ter compromisso com Deus, com a palavra do Senhor. E não, meu querido, responda para você mesmo nesta tarde. Quais os compromissos que é mais importante do que estar congregando juntamente com os irmãos? Qual é o compromisso que você tem, meu querido, que é mais importante do que estar indo para a igreja? Eu já disse algumas vezes na nossa igreja que quantas pessoas chegam lá no horário que eu estou me armando para ir para a igreja. Eu tenho aconselhado a igreja para fazer o mesmo. Muitos parentes meus chegam no horário, ali 4 horas da tarde, ali estou me arrumando para ir para a igreja, e chega aquelas visitas, e eu digo, dê licença que eu vou tomar banho aqui. E aí eu deixo um pouquinho de banda, converso um pouquinho para não dizer que é mal educado. Depois eu me apronto, digo, meu amigo, está na hora de eu ir para a igreja. Que bom que você vai comigo, né? Não, não vou não. Então, oi, Deus te abençoe, até outro dia. Possa ser quem for. Eu não vou deixar de ir para a minha igreja para ficar conversando com A, com B, aquele que não tem compromisso com Deus, que atrapalhar a sua vida espiritual. Portanto, é importante você perceber isso. Pois muitos deles, meu querido, não têm compromisso com o reino, vão à igreja com interesse realmente de prosperidade. É isso que tem muitas igrejas superlotadas e pessoas que estão indo para a igreja, mas não têm compromisso com Deus. Estão indo para a igreja porque vê alguém que foi próspero e aí vai para a igreja no sentido de prosperidade, mas compromisso com Deus, com as coisas de Deus, são poucas pessoas. E nós sabemos que isso é bíblico no final dos tempos, isso. A fé de muitas pessoas iam se esfriando. É isso que tem acontecendo. Muitas igrejas estão realmente com um número pequeno de pessoas e muitas delas não têm compromisso com as coisas de Deus. Então, a igreja de Jesus Cristo, hoje muitos têm adorado ao inimigo de nossas almas em troca pelos bens materiais. Os bens materiais foi aquilo que Jesus não quis. Satanás, então, na tentação com Jesus, ele diz, eu lhe dou esse reino aí, se prostrar, me adorar. Eu lhe dou tudo. E as pessoas estão querendo tudo, mas não estão querendo adorar a Deus. Então, são poucos que vão à igreja para ouvir uma palavra que venha da parte de Deus. Então, nós precisamos olhar para nós mesmos. Analise você. Eu não posso acusar ninguém, quem sou eu? Eu não sou juiz para acusar ninguém. Mas eu quero que você analise como é que anda a sua vida espiritual. Você está pronto, preparado? Você tem plantado no reino do Senhor? Você tem realmente feito coisas que agradem a Deus? Isso é muito importante. Você tem ajuntado o tesouro na terra? Ou você tem ajuntado o tesouro no céu? Onde a traça, não é? O ferrugem, os ladrões roubam. Então é importante, meu querido, construir no reino do céu. O desejo de muitos é interesse, é ser abençoado por Deus, mas não quer nem compromisso com o dono da bênção, não quer saber, meu querido. Por isso que tem muitas multidões entrando na igreja com interesse de receber as bênçãos do Senhor, mas não quer compromisso com o dono da bênção. Então, muitos deles, meu querido, estão interessados em buscar só as bênçãos, mas o dono da bênção, que é Jesus, não quer. São pessoas que compara então o mundo com uma outra coisa espiritual qualquer, mas que nesta tarde você possa se arrepender dos seus pecados e busque realmente a presença do Senhor enquanto há tempo. Nós falamos isso e muitas vezes a pessoa diz assim, quando eu tiver velhinho eu vou para a igreja, e quem sabe, quem garante que você vai ficar velho? Por isso é importante, é hoje, se você ter o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida, comece a mudar de direção, comece a buscar a presença de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. João Batista pregava sempre isso. Arrependei-vos, raça de víbora. Era assim que João Batista pregava o Evangelho. Então, se você realmente recebeu o toque do Espírito Santo de Deus e você vê que você não é nada sem a presença de Deus,
porque você não tem compromisso com Deus. Você recebendo o toque do Espírito Santo de Deus, e aí você possa buscar, então, viver uma vida santa e reta na presença de Deus. Então, meu querido, é muito importante quando não alcança as bênçãos materiais, às vezes a pessoa fica criticando, zombando, falando da igreja A, a igreja B. São muitas pessoas que saem das igrejas e ficam falando aí, falando mal do seu pastor, falando mal dos irmãos. Não faça isso, meu querido. Isso quem faz são pessoas que não têm compromisso com Deus. Mas que nesta tarde você possa se arrepender dos seus pecados. Hoje são poucos líderes que estão realmente buscando a presença do Senhor, inclusive. E estes estão preparando o Evangelho, não estão falando do Evangelho da salvação. Isso é uma tristeza. Quando os pecadores se arrependem dos seus pecados, entrega logo a sua vida a Jesus. E os demais vão acontecendo, meu querido. Irmão, falta de compromisso leva muitas pessoas a fugir da presença de Deus. Muitas vezes a pessoa vai para a igreja e aí começa a louvar a Deus, levantando a mão, dizendo, eu levantei a mão para Jesus. Inclusive lá na nossa igreja nós não temos esse tipo de apelo. Cada um tem uma maneira de trabalhar na sua igreja, não é verdade? Mas tem pessoas que ficam naquela insistência, mais do que uma mensagem, o tempo é dizendo, quem quer Jesus, levanta a mão. E você quer ou não quer? Não faço isso. Eu não faço esse tipo de coisa porque fica, muitas vezes, incomodando as pessoas que estão visitando. Mas é o Espírito Santo de Deus que toca no coração e a pessoa começa a sentir vontade de estar na presença do Senhor. E aí vai se regozijando na presença de Deus. Então, meu querido, o maior privilégio do homem é poder ter comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, você tem compromisso com Ele. Muitos deles vão à igreja quando quer e quando der tempo. Compromisso, meu querido, sério, de estar servindo a Deus, fica nos outros planos, muitas vezes, para muita gente. Mas a palavra de Deus nos diz em Mateus 18:18, em verdade eu vos digo, que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. E tudo que é desligado da terra será desligado do céu. Pena, meu querido, que muitos pensam, Deus me ama de qualquer jeito. Não é assim, meu querido. Deus ama o pecador. Então, as pessoas, muitos deles gostam de ouvir João 3,16, que diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí para aí com quem aí um ponto, interrogação, e para aí, pronto. Não. Mas o versículo nos diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, meu querido, quem crê é quem tem compromisso com Deus. Se você não crê, é porque você não tem compromisso com Deus, não está buscando a palavra de Deus. Isso é perigoso, meu querido. Que nesta noite, nesta tarde, o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração e possa falar, você é um eleito do Senhor, você vai ser transformado. Vai ser uma noite de transformação. Tente a cada dia ter um compromisso colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Nos diz Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você quer ser bem feliz na sua família, busque a Deus em primeiro lugar. Se você está precisando de um emprego, busque a Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. E aí você vai ter realmente um compromisso com Deus, e Deus vai ter compromisso com você. Interessante, meu querido, quando Deus fez um pacto com Abraão e exigiu dele um compromisso perfeito, nos diz Gênesis capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Interessante que Abraão realmente foi um servo do Senhor e mostrou que tinha fé no Senhor. Abraão realmente, meu querido, é o pai da fé. Então Deus chamou Abraão e seja perfeito, é isso que Deus quer de você. Seja perfeito, meu querido. Procure se desviar do mal, como fez o servo do Senhor Jó. E aí você vai se aproximando de Deus e vai tendo compromisso com Deus.
e você vai ser mais e mais abençoado. Interessante que Mateus 8, versículo 22, Jesus, porém, disse: segue-me e deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Interessante. Eu já falei sobre isso um dia desse aqui na emissora. Eu não entendia quando era criança. Quando Jesus disse em Mateus 8, 22, Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Em outras palavras, deixe os mortos enterrar seus próprios mortos. Venha e me siga. Eu, criança, não sabia isso. Sabe quem é um morto? É aquele que não tem a vida. É aquele que não tem compromisso com Deus. É um morto espiritual. Que nesta tarde você se arrepende dos seus pecados. Há tempo. Você não está vivo? Aí você vem dizer: pastor, mas todo mundo diz que Jesus está voltando, não vê ainda. Meu querido, é Deus lhe dando a chance para você se arrepender dos seus pecados e procurar ter um compromisso com Ele. É uma oportunidade que Deus está dando para você. Se arrependa dos seus pecados. Às vezes a pessoa diz: Jesus não veio ainda. Quem sabe? Se essa é a última tarde da sua vida e da minha vida, nós não sabemos. Então é importante viver na presença de Deus com compromisso. Que Deus abençoe a sua vida e reconheça que você é um pecador e precisa de salvação. E o único que salva é Jesus Cristo, que Ele é o único caminho que leva o homem ao céu. É o único mediador entre Deus e o homem, se chama Jesus Cristo. É o único mediador. É quem faz o elo, você com Deus. Que Deus abençoe. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, louvado seja o teu nome. Queremos te agradecer, meu Deus, pelo privilégio de ser chamado seu filho. Quero te agradecer pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pelo amor que o Senhor tem para conosco, meu Deus. Nesse momento eu te peço, Senhor, meu Deus, ser com cada vida que está nos ouvindo nesta tarde. Abençoe nossos queridos irmãos ali da Feue e a Mata que pediu oração. O Senhor sabe a necessidade dos teus filhos. Abençoa cada servo seu que aí está, meu Pai, quem sabe andando pelas ruas, quem sabe ouvindo essa programação com uma dificuldade que nós não sabemos a qual é, mas o Senhor é poderoso, Deus. Fala o coração das pessoas nesta tarde. Nós oramos e agradecidos por tudo, em nome de Jesus.